Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, tudo Boa bem? noite, fala focados. Vamos para mais uma live do Foco. E hoje a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai falar um pouco sobre uma coisa totalmente técnica, tá? Um foco totalmente técnico aqui, que foi um pedido aqui dos nossos seguidores, que já vem sendo solicitado há um tempo, né? Que é falar sobre coisas técnicas também no nosso podcast, na nossa live aqui, na nossa discussão com todos os presentes. Então eu vou falar um pouquinho e vamos contar alguns casos aqui para a gente poder descrever um pouco, cada um contar um pouco da sua experiência com esse assunto que é tão comum e tão pertinente, que é como fazer a melhor sutura possível no pronto-socorro. Tá? Eu acho que uma maneira interessante da gente começar é falar com as pessoas assim, que a gente sabe que o pronto-socorro ele acaba sendo o primeiro lugar onde a pessoa sutura. Isso não quer dizer que seja o melhor lugar para se começar a suturar, na minha opinião, pelo menos. Vocês podem complementar a qualquer momento aí, galera. Mas o pronto-socorro foi onde eu comecei a aprender a suturar, mas eu acho que é um ambiente muito mais caótico do que, por exemplo, o centro cirúrgico, que a gente pode comparar com outro ambiente, para você começar a fazer uma sutura. O que você acha, Laura? Você acha que é o melhor ambiente? Você começou a suturar por onde? Certamente no centro cirúrgico. A primeira vez que eu suturei foi acompanhando cirurgia. Não foi da primeira vez que eu fui pro centro cirúrgico, tá? Mas foi acompanhando cirurgia. Rapaz, tava lembrando aqui, outro lugar que eu treinava sutura também, treinava entre aspas, né? Era no IML. Só que onde eu treinei mesmo, maior volume, certamente centro cirúrgico. E aí depois, quando eu voltei no pronto-socorro, já sabia suturar, e aí, beleza, eu suturava lá. Mas aprender com calma, sei lá, um ambiente mais tranquilo, foi com certeza centro cirúrgico. Pois eu comecei no ambiente caótico mesmo. Eu já comecei a aprender a suturar no pronto-socorro, aprendendo com outro interno, de jeito raiz. Outro estudante me ensinando a suturar. E é bem intenso isso, porque é aquele aprendizado meio desconfortável, muito orelhado, uma orientação muito falha, sabe? Assim, não porque o estudante que me ensinou acho que foi no HGE, no Hospital Geral do Estado, que era um hospital que tinha na época, né? Hoje está mais organizado e tudo, mas na época tinha muitos estágios informais, né? A gente colava lá no plantão de alguém, acompanhava e tal, e aí eu fui aprendendo com outro estudante. Então, assim, era uma orelhada desconfortável, porque eu meio que nem sabia direito onde buscar a referência de onde estudar, como me preparar para fazer uma sutura tecnicamente legal, ou mais do que isso, que eu acho que às vezes é mais difícil do que procurar a referência da técnica, do ponto simples, do donate, do ponto em X, é você pensar assim, como é que prepara? Primeiro eu passo o quê? Tipo, tópico, degermante, aí vem aqueles nomes tudo já maceteado do serviço ali, né? Tipo assim, o cara chama... Tipo, não é solução de clorexidina de base aquosa. Não é assim, é tipo, pega o tópico do degermante, o iodo, a pofidina, mistura tudo na cabeça do aluno, cara, e eu aprendi bem assim, nesse ambiente aí. Então eu seguia a orelhada à risca. Me deram a orientação, eu fiz o que os caras faziam lá no serviço. Depois que eu fui rever isso e montar o meu senso crítico. Então a minha primeira orientação, assim, pra quem tá assistindo a gente não façam como eu fiz. Já busquem logo uma orientação de qualidade, busquem aprender melhor do que sair fazendo, mas para você poder ter uma coisa mais concreta na sua cabeça de estruturar, porque senão você só está repetindo o que estão mandando você fazer, e isso não é exatamente saber, não é exatamente aprender. Então acho que, por isso que nesse sentido da cirurgia a orientação é fogo, porque tem uma gama de material, uma gama de assuntos gigante. Se você não sabe filtrar e falar, não filho, vai por aqui, faz assim, faz assado, não tem problema fazer isso, você fica perdido, e aí você vai suturando baseado, repetindo os processos que são feitos, que muitas vezes são errados. Não vou dizer na maioria das vezes, mas boa parte das vezes são errados. Então eu recomendo que façam diferente de mim. E aí, já puxando esse mesmo gancho que Lauro falou, por que o centro cirúrgico é muito melhor que o pronto-socorro. É muito claro para mim que o centro cirúrgico é um ambiente muito melhor para você começar a dar ponto do que o pronto-socorro. Primeiro, o paciente está anestesiado, geralmente com anestesia geral. Aí não tem acompanhante, não tem caos, não tem dor, não tem gritaria, não tem sobrecarga às vezes. Por mais que você esteja numa cirurgia estressante, você tem um paciente naquela cirurgia. Não tem aquela sobrecarga de falar, velho, tem uma fila, tem um monte de ficha para tocar, tem que fazer rápido, tem que correr, sabe? Assim, então, tem uma cobrança por agilidade no centro cirúrgico? Tem. Mas é diferente um pouco do momento do pronto-socorro, que eu acho muito mais estressante. Então, eu acho, além disso, você tem um campo vasto, né? Você vai dar ponto, por exemplo, para fechar uma cirurgia. A primeira sutura, vamos dizer, vou fechar uma apendicectomia. Cara, tem
tem 4 metros quadrados de campo para você trabalhar e tocar em tudo sem contaminar nada. Material disponível, às vezes tem uma instrumentadora, então assim, tem uma mesa com vários instrumentais, tem tesoura boa, tem outros fios, tem gente para abrir material, tem muito mais estrutura no centro cirúrgico para você fazer uma sutura mais tranquila, pensando somente na técnica da sua sutura do que o pronto-socorro. E o pronto-socorro é um ambiente de guerra, né? Que a gente sabe, é um ambiente que às vezes não tem material adequado, é correria, tem estresse, tem acompanhante, tem gritaria, tem dor, tem o trauma, aquele trauma tem um evento social que vem junto com ele às vezes, então é muito mais difícil aprender no pronto-socorro, na minha opinião. Eu fiz. Você se lembra o semestre que você tava quando você foi? Cara, eu não lembro, acho que era 4º semestre ou 6º semestre, uma coisa assim. É que no caso foi antes do estágio obrigatório de emergência. Foi antes do estágio obrigatório de emergência, mas foi uma coisa, não foi uma exposição como deveria ser, sabe? Assim, foi uma coisa meio aleatória, assim, tipo, pintou, quer fazer, vamos aí, assim, aquela coisa assim, meio... Não foi uma exposição estruturada e orientada, sabe? Então não foi aquela coisa assim, pra você falar, poxa, não me ensinaram a suturar, ou eu aprendi, tinha uma carga teórica que eu precisava ter antes e fiz. Não, eu tava lá de gaiatos, rolou uma oportunidade e eu abracei, tá vendo? Assim, mas não me arrependo de jeito nenhum, fui orientado, né, durante o processo, mas não foi a coisa mais confortável do mundo você entrar numa coisa não tão bem orientada, como se eu tivesse visto uma aula antes, orientação de um cirurgião, e depois, sei lá, chegar lá no plantão e ter essa oportunidade. É muito diferente, né? Então, eu sinto que falta disso. Na hora não, na hora eu só fui fazendo, mas depois eu vi que, poxa, podia ter sido bem melhor. Você tava falando, eu me lembrei do meu estágio, que é o mesmo, né? Sim. Você também o mesmo, sim, lá do HGF, do Hospital Geral de Trauma e tal, que não tinha muito essa orientação assim em relação à sutura, né? Você era meio que tava lá, largado lá. Faz aí sua sutura. Não existia essa preocupação em fazer uma sutura. E eu nunca vi também ninguém dizer que tava ruim. É isso. Assim, não existia essa preocupação em fazer uma sutura boa. O que o interno fizesse, o plantonista... Bacana. Resolveu. Tá show. Manda aí pra escrever. É porque você era um interno excelente. Não. Já chegou sabendo da ponta. Ele esqueceu na residência de vascular. Não, mas nunca... Eu comecei praticando no centro. E quando eu fui para UPS, para emergência, meio que o meu ciclo de aprendizado foi muito em cima do que você falou. Foi aprender a executar aquilo que eu já tinha treinado num ambiente controlado, mas com essas particularidades que você falou, né? Principalmente uma coisa assim que me deixava, de certa forma, ansioso, era a ideia de que o paciente estava, assim, via de regra, bêbado, e então ele não colaborava, sabe? Então, tipo assim, juntava você, né, com uma destreza intermediária num ambiente, né, que, tipo, o próprio paciente não ajudava muito, aquilo dava um certo... Mas eu falava, porra, pelo menos o ponto eu sei dar. O que eu tenho que manobrar aqui na ansiedade é mais o externo, tá ligado? Assim, de ajeitar, o lugar não era muito organizado, você, né, se ajeitava entre as macas ali e tal, pra fazer, não tinha assim um ambiente, né, uma sala de sutura organizada, era uma coisa meio bagunçada, mas assim, pelo menos a parte do ponto em si tava bem, entendeu? Assim, não era uma coisa que eu... Mas era o ambiente mesmo, que aí, porra, se o cara chega ali com a dificuldade técnica do ponto e ainda para conviver com tudo isso, como você falou, realmente é bem duro, né? É duro. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante que você falou, porque a gente sempre fica falando assim, não é só dar o ponto, não é só fazer tal coisa, tem um monte de coisa por trás, parece que é chatice nossa, né? Tipo assim. Mas na verdade você vê, cada um tem o desconforto pelas coisas que não se expôs antes. O fato é esse, o desconforto vem pela coisa que você não se expôs antes. Então se o cara já suturou no centro cirúrgico, já deu muito ponto, ou já deu muito ponto treinando na pele artificial, na língua de boi, no laboratório da faculdade, talvez o ponto não seja o maior desconforto para ele. Mas vai ter outras coisas que ele não previu até que iam acontecer que vão ser desconfortáveis. Para mim, uma coisa que era super desconfortável era a dor, velho. Tipo assim, eu tinha muita agonia de paciente sentindo dor. Tipo assim, eu queria fazer logo anestesia, bloquear, aí depois eu ficava de boa, tá ligado? Assim, bloqueou, aí eu ia lá lavar com cuidado, tirar corpo estranho, etc. Enquanto o cara tava com dor, eu ficava... E aí depende de onde você tá, né? Se você chega num serviço, pode ser que o cara mande você... Não, anestesia aí não, que tá contaminado.
Então, tipo, o cara vai mandar você escovar no cru ali, tipo assim, e depois anestesiar. Depende, essa sequência no aprendizado de orelhada, o problema é esse. Ela vem e você tem que fazer, tá ligado? Os caras falam, não, você tá maluco, vai anestesiar agora? Não. Primeiro você escova, aí limpa tudo, bota alcoólico, depois você vai lá e bota o campo e bota a anestesia. Velho, quer ver um desconforto maior? Boa noite. Boa noite, João. Tudo bem? Quer ver um desconforto maior do que você treinar seus pontos, pá, direitinho aqui na sua língua de boi, no seu tapetezinho aqui, pá, na sua borrachinha. Quando chega na hora lá do pronto-socorro, meu irmão, que tá aquele enfileirado de maca, quem passou pelo pronto-socorro mais conhecido daqui sabe como é. Aqui você tem que encostar aqui pra poder o paciente aqui atrás, o outro você abrir seu campo, pá, não sei o que, e não contaminar. Pense no desconforto. É porque você tá aqui, ó, pá, com seu gelzinho, fazendo o seu pontinho aqui tranquilo. Mas, pô, quando você começa a pensar que, bicho, eu tenho que manter essa área aqui estéril. E o fio não pode tocar fora. O fio não vai tocar fora, mas, opa, eu esqueci de pegar tal coisa. Opa, não tem ninguém pra me ajudar. Rapaz, como é que eu corto esse fio? Minha luva só vem até aqui, não tô com capote. Velho, como é que mantém isso aqui estéril? Tipo, você vai falta espaço. E outra, e buguei. Tipo assim, às vezes couro cabeludo. Você bota o campo, aí o campo faz aquele formato óbvio da cabeça do paciente. Não tem como você apoiar nada do ladinho assim. A mesinha não vem bonitinha, preparada. Bicho, é coisa mais desconfortável que isso. Então, às vezes o seu desconforto não é nem de saber dar o ponto. Eu sei dar o ponto. Mas quando vem essa complexidade a mais do que você não tá esperando de fato, e você tentando aquilo, aí você desconcentra do principal ali, que é dar o ponto, velho. Então, era uma coisa que me deixava desconfortável. Era muita variável pra você administrar. Você tá louco. O negócio que a gente fazia no pronto-socorro, isso foi na residência geral, no pronto-socorro lá da Unifesp. A gente pegava, ou sei lá, às vezes ia fazer um pequeno procedimento, sei lá, uma drenagem de abscesso, por exemplo. E aí você pegava a caixa de pequenos, abria ali, pegava a caixa de pequenos materiais, né? Pequenas cirurgias. Aí pegava o anestésico. Como você não ia ter um auxiliar para aspirar o anestésico ou ficar com o potinho do anestésico assim de cabeça pra baixo, a gente pegava e prendia ele na parede, prendia com um esparadrapo de cabeça para baixo, aspirava. Aí botava tudo estéreo. Aí você chegava lá só com a agulha, furava aquele silicone, aspirava. Aí ela fazia sua solução. Essa tática vale ouro, viu? Tática da guerra, velho. Tá, quem nunca, né? Essa tática vale ouro, eu nunca vi, não. Sondagem vesical. Ia fazer sondagem vesical, calçava a luva da mão esquerda, deixava a direita contaminada, aí ia jogando chilo, água na seringa, deixava tudo pronto e tal, não sei o que, depois calçava outra luva e ia fazer tudo estéril. Então era... Quem nunca foi seu cirurgião e seu próprio auxiliar ao mesmo tempo, né? Tem que se virar nos 30, então faz parte. Cenários de guerra. Pois é, então, primeira coisa então que a gente quer falar sobre o pronto-socorro é exatamente isso. Existe um ambiente desfavorável, de certa forma, ali. Se for o pronto-socorro da sua faculdade, tem muita gente te olhando. Aí tem um monte de gente que já suturou, tem um monte de gente que não suturou. Tem um cara que se expôs mais cedo e acha que é o cirurgiãozão. Tem um cara que tá doido pra fazer a sua sutura. Tem um cara que quer fazer a sua sutura. Que quer que você demore pra, sei lá, validar de certa forma que ele tá melhor que você, na cabeça dele. Então, é um ambiente desfavorável do ponto de vista da observação. Aí junta com um paciente que tá estressado, que tá com dor, que teve um trauma. Aí junta sabe com que ambiente, você tá aprendendo. Sabe que você tá aprendendo. Aí junta com um ambiente que o material não é tão bom, o fio não é o melhor que você tem. E aí você junta tudo isso e dá o cenário de onde a maioria dos alunos aprende a dar ponto. Então a primeira dica que a gente pode dar para vocês é controle o ambiente. A primeira coisa que eu acho que vale a pena o cara fazer quando ele vai suturar no pronto-socorro é tentar identificar fatores que sejam mais favoráveis no plantão. Ele chegou no plantão e falou, velho, onde é que eu vou fazer a sutura se tiver uma sutura aqui? Tem uma sala separada? Será que tem alguma coisa assim? Tem um material melhorado? Qual é o material do pronto-socorro que eu posso fazer aqui? Ah, não tem. Será que eu posso pedir uma caixa no centro cirúrgico? Um complemento pediátrico, sei lá, se tiver uma sutura delicada? Posso pedir fio na farmácia do centro cirúrgico? Então, às vezes, nem tudo que te oferecem lá no pronto-socorro, o kit é esse aqui. Aí tem um material desse tamanho, você dá um ponto na pálpebra, tipo assim. Não tem, eu queria um fio 5-0. Não, só tem 0, doutor. 2 zeros, tipo assim. Então, às vezes, você pode mudar esse ambiente, você pode atuar sobre ele para mudar ele. Primeira coisa que eu acho é ter um ambiente de calma e ter ajuda. Então, se você tiver um brother, um amigo seu, não precisa ser um instrumentadora, mas
tipo um amigo seu que vai lá e fala, pô, velho, eu vou suturar ali, você me ajuda ali a abrir os materiais, porque nas primeiras suturas é muito fácil esquecer algum material. E aí essa situação que a gente falou, você já tá estéreo e esqueceu que tem que aspirar anestésico. Aí tira a luva, contamina, aspira anestésico, e aí vai. Então assim, se tiver alguém para te ajudar, fica muito mais fácil fazer isso. E ter um ambiente separado de onde está sendo atendimento. Então tirar assim, acompanhante e tal, você poder isolar, tirar o paciente daquele ambiente estressante onde vai chegar outros pacientes, para fazer na calma, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante também nesse contexto. Então esse controle do ambiente é uma primeira dica. Eu acho que outra dica valiosa é você controlar o material. Você nem sempre tem que suturar com o material que vem do pronto-socorro. E aí, para contar um caso sobre isso, assim, na minha residência de cirurgia geral, o pronto-socorro era bem estruturado e tudo, mas era pronto-socorro de cirurgia geral. Então, quando eu passei para plástica, eu era o sobreaviso da plástica. E aí chegava uma sutura mais complexa, qual é a conduta? Chama a plástica. Tipo assim, então, justo. Chamava a plástica e aí eu tinha que fazer a sutura. Eu chegava no pronto-socorro, o material era o mesmo de quando eu era residente geral do mesmo pronto-socorro. Então, todo residente de plástica lá tinha, e aí eu não vou entrar no mérito se é certo, se é errado o residente comprar o material, o certo era o hospital fornecer, né? Mas a gente tinha uma caixinha de material delicado para ter uma pinça boa, uma tesoura legal que a gente comprava no congresso, enfim, fazia alguma coisa assim. E essa minha caixinha era meio coringa dessas suturas. Quando tinha uma sutura mais complexa, eu guardava ela para aquela da noite, né? Tipo assim, quando tinha uma mais difícil, que eu ia contaminar minha caixa, ia ter que esterilizar de novo. Mas eu pegava a minha caixinha lá e tinha uma pinça delicada, uma tesoura legal, um porta-agulha legal para poder usar um fio menor. Nesse momento que eu ia no centro cirúrgico, no CME, pegar essa caixa, eu pedia já um fio diferente. Se eu queria usar um fio absorvível, um negócio, tem tudo no centro cirúrgico, mas no pronto-socorro não tem nada, só tem nada. Então, aí eu conseguia, buscando esse material melhorado, fazer a minha sutura sem perder qualidade, mesmo no pronto-socorro, entendeu? Assim, então, não tem jeito, velho. O nosso ambiente, ele é dependente da gente. E o acadêmico muda o ambiente pra caramba, se ele se esforçar. O residente, acho que mais ainda, que é um cara que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de visão. Então, quando o residente é dedicado, ele muda totalmente o andamento das coisas. E eu acho que é um caminho. Além de controlar o ambiente, tentar buscar uma melhor condição técnica para você fazer a sua sutura. Porque, como a gente falou, o ponto é o mais fácil, às vezes. O ponto já está, às vezes, dominado. E assim você vai evoluindo, né? O que vocês acham? Conta aí um perrengue que você passou suturando alguém. Você já passou algum perrengue suturando alguém? Pronto-socorro sempre tem umas histórias assim. Eu me lembro demais de todas as crianças que foram suturadas no pronto-socorro da Escola Paulista de Medicina enquanto era residente da cirurgia geral. Lembro de todas. Charutinho. Só que era um chilique, era um escândalo e a mãe começava a chorar. Era toda uma... Pois é, criança... vem todo na cabeça. Né? Criança, eu sempre tentei convencer. E digo que, assim, na minha análise estatística retrospectiva aqui da minha cabeça, afetiva, eu consegui convencer, né, assim, aquelas crianças que tinham condições de entender alguma coisa, trocar uma ideia, seguramente mais da metade. De tipo assim, explicar de fato o que vai acontecer. Porque é traumático demais uma criança no pronto-socorro. Eu acho que é a sutura mais difícil. Pra mim, assim, é a mais difícil. Ainda mais assim, fácil, coisa assim, porque a criança não tá conseguindo ver o que estão fazendo, tá todo mundo segurando. Mas eu sempre chegava pra criança e explicava tudo que eu ia fazer. Falar, ó, a sua mãe tá aqui do seu lado. Ó, você teve um corte e a gente vai precisar fazer um curativo. Ó, você vai sentir um ardor. Ó, vou mostrar. Mostrava tudo que ia fazer. E seguramente mais da metade eu consegui. Aí tem aquela questão, né? Tipo, a criança colabora um pouco mais quando você conversa e ele entende alguma coisa ali. E aí entra uma dica que eu acho fundamental, que é você conseguir fazer uma anestesia bem feita. Porque entenda, quando você ganha a confiança da criança e você consegue uma agulhadinha, aquilo ali já pode ganhar seu procedimento. Porque se você conseguir anestesiar bem, aí pronto, ela não tá sentindo mais nada, ela ganhou sua confiança, ela fala, ó, fica paradinha aqui, já tá terminando, acabou. Então, essa anestesia pra mim é fundamental, e você aproveitar a oportunidade, janela de oportunidade. Então, tipo assim, pô, a criança parou um pouquinho, convenceu, você foi, deu uma furada, a criança, ai, pronto, acabou. Tipo, já tá anestesiado. E aí o que eu fazia era, eu sempre anestesiava, que é uma coisa que é meio contrassenso. Eu acho que não é uma coisa que todo mundo habitualmente faz, até porque eu vejo os colegas em geral não fazendo isso. É você anestesiar por dentro da ferida.
Eu sempre anestesiei por dentro da ferida. Também. Sim. Porque, assim, se você parar pra pensar, a parte da terminação nervosa já tá lesada ali. Então, quando você coloca a agulha por dentro da ferida, normalmente a dor é menor. Fora que a pele é mais sensível. Exato, a pele é mais sensível. Então, a agulha, normalmente eu colocava na borda inicial onde eu ia anestesiar. Era uma furada só, anestesiava, sentia aquele ardor. Eu explicava, vai sentir um ardorzinho, passou. Aí pronto, ó. Depois da primeira agulhada, não tem por que sentir as próximas. Porque você sempre vai enfiar a agulha onde você já anestesiou. Então, eu... ter paciência. aí ia ter paciência, exatamente. Aí eu ia seguindo, ó, pô, anestesiei a primeira parte aqui. Pronto, voltei com a agulha, esse segmento aqui já tava tudo anestesiado. Aí eu pegava, a agulha nunca entrava à frente. Eu ia sempre no lugar onde já estava anestesiado. Então, assim, você sente menos dor, o paciente colabora mais, né? E usar sempre a extensão toda da agulha. Tem uma galera que, tipo assim, bota aqui, anestesia. Aí já fura aqui de novo, anestesia. Véi, vai com a agulha toda até o final, onde você puder, e vem trazendo anestesiando. Então, é uma coisa que pra mim faz muita diferença, é quando você anestesia bem. Porque pensa naquele negócio, até adulto mesmo. Pô, você anestesiou ali. Aí, pô, foi um negócio meia boca, rápido, não sei o que. Chega numa parte ali. Ai, doutor, ai, tô sentindo. Ai, não sei o que. Daí vou anestesiar mais. Aí, vou anestesiar mais. Tudo beleza, na criança acabou a sutura. Acabou a sutura, exatamente. Acabou a confiança, Essa acabou a dica de sutura. anestesiar dentro da ferida é interessante, é uma dica bacana. Eu particularmente só faço assim. Eu Você só já fez anestesio. charutinho? Hã? Já Pronto, fez já fiz charutinho nos outros 50%. O que é o charutinho? O que é o charutinho? Os outros 50%. Velho, o charutinho nada mais é do que uma contenção mecânica da criança de uma forma que não precise de 60 pessoas, um pra segurar a mão, o braço, a perna, não sei o que, fora que você tem menos risco, né, de causar algum dano à criança. Então o que você vai fazer? Você pega aquele lençolzinho, vai segurar a criança ali, conter, e aí enrola o lençol bem nas articulações aqui. Tem uma coisa engraçada de criança. É maldade fazer charutinho, eu falo assim, porque dá um aspecto meio... nosso público é estudante de medicina, mas charutinho às vezes parece que é maldade, mas existem estudos que anestesia geral, por exemplo, que seria a alternativa, né? Sim. A anestesia geral. Em crianças pequenas, pode afetar o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, assim, Sim. Se fosse meu filho, charutinho. Lucas, 2 anos, charuto nele. É. Ele ia ser charutado amanhã se ele se E tem botasse. uma Então, coisa... Total. não ia fazer uma Não, e Uma coisa anestesia geral engraçada por de isso, criança, vai. uma criança de Então, 2 assim, anos, uma criança de 3 anos, você pede pra ela entrar no charutinho, ela vai tranquilaça, velho. Ela vai tranquila, ela tá indo de brincadeira. Até a hora que você começa a anestesiar. Aí acabou o bicho pega. Acabou a brincadeira. Aí começa a gritaria. Agora você levantou um tópico que eu acho que pode gerar dúvida na cabeça de estudantes, como gerava na minha também. Você está no hospital que tem pronto-socorro, tá? E tem centro cirúrgico. Em qual momento que você, Marcelo, entende que essa sutura não pode ser realizada no pronto-socorro, ela deveria ir para o centro cirúrgico? Qual é, assim, o limite? Pô, isso aqui, PS, isso aqui eu tenho que levar para o centro, partindo do pressuposto que você tem. Ah, tô na UPA, não tem nada, mas você está no local. O que é que você acha que seriam, assim, os critérios para tirar essa sutura da emergência e levar para o centro? Eu acho que eu nunca vi uma pergunta tão boa. Essa pergunta é uma Né? pergunta muito boa. Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta, muito pra boa. mim... Peraí, pô, faz um suspense. Véi, cara. duas palavras pra você por essa Faz um pergunta. suspensezinho. Parabéns. Parabéns. Desde que eu sou interno, eu sonho em perguntar isso Eu pra ele. sou do parabéns. Na verdade, essa pergunta, ela se traduz em várias perguntas para o cirurgião plástico. Vou explicar por quê. Até no nosso curso, a gente tem um módulo de suturas avançadas de face, por exemplo, que é um contexto que chama muito de cirurgião plástico e tal, que eu tento deixar claro esse limite, falar assim, ó, até aqui dá para você suturar, dá para o aluno fazer, dá para o residente fazer, dá para fazer no pronto-socorro, a partir daqui seria centro cirúrgico. A gente fala, sutura avançada de face, você tem que saber exatamente esse ponto, porque tipo assim, ó, Marcelo gosta de suturar face, é cirurgião plástico, ele sabe suturar face, mas tem suturas que não dá para você fazer no pronto-socorro. E aí eu acho que é mais ou menos quando você esgota ou o recurso técnico ou a anestesia disponível para aquele procedimento. Então, por exemplo, pô, tá sangrando pra caramba, não sei o que, é uma sutura que você vai ter que revisar profundamente, não tem luz. Então é um pouco de você pensar assim, poxa, nas condições atuais aqui eu consigo debridar bem, hemostasiar, fazer tudo que eu tenho que fazer, limpeza, e suturar, e ter condições estéreis de fazer tudo isso direitinho e tal, então dá pra fazer. Tipo assim, se você tiver luz, tiver esterilidade, tiver material, tiver tudo, vai faltar o quê? Um anestesista.
Eu já fiz, assim, Então, já fiz sutura de uma lesão extensa dá de pra fazer coxa. coisa Tipo assim, dá pra fazer coisa extensíssima, vinha do joelho até. Mas é aquela coisa. Depende, como o time falou, do seu contexto. Tipo assim, humanização também, entendeu? Você tá num lugar que tem estrutura, que tem um acesso fácil, não sei o que, você vai fazer uma lesão extensa, anestesia local, milhão de coisas. Sim. Às vezes você piora a qualidade do seu tratamento, você deixa de explorar adequadamente, aí deixa corpo estranho, sabe? Coisa assim, tipo, então... eu acho que é muito de você avaliar a condição técnica ali de fazer aquela sutura. Tem algumas coisas que tem um limite mais claro, tipo assim, sei lá, pálpebra. Até 25% da pálpebra você pode fechar primário com pontos. Pô, mas pálpebra é do lado do olho, né? Assim, então, mesmo sutura primária, se tiver condição de levar para o centro cirúrgico, às vezes é bom. Mas se tiver mais de 25%, com certeza você tem que levar, você vai fazer um retalho, vai ter que reconstruir a pálpebra, é outra pegada, entendeu? Assim, do que dar só ponto. Então, couro cabeludo, até 3 centímetros você pode suturar o couro cabeludo. Mas, velho, até 3 centímetros você sutura ele, descolando ele até lá, descolando ele até lá, e aí sutura Até 3 centímetros. até 3 centímetros de perda de substância. Não, de perda de substância. Eu Já peraí, rapaz, aquelas garrafadas fenomenais que tinham uma lesão. Perda de substância. É de tipo de distanciamento, né? Traiçoeiro, couro cabeludo. Traiçoeiro. Então, Você assim, acha que o negócio vai aproximar? Aí Não o negócio não aproxima. aproxima, Então, não. eu acho que o limite é esse, é você ter uma condição técnica para fazer o que você precisa fazer. Dá para desbridar adequadamente, dá para explorar adequadamente, hemostasiar adequadamente, suturar sem contaminar, você pode fazer. Posso lesar alguma estrutura por causa disso, tipo uma sutura de pálpebra, tudo? Pode ter problema, uma sutura de orelha. Vai te dar um trabalhão fazendo pronto-socorro às vezes. Sim. Mas não tem muito o que acontecer na sutura de orelha. Tipo assim, você vai restabelecer a cartilagem, vai suturar a pele da frente e a pele de trás. São 3 planos. Se você conseguir fazer esses 3 planos, dar direitinho, deixar a hemostasia no jeito e tal, fazer com técnica de estéreo, você pode fazer suturas um pouco mais complexas de orelha no pronto-socorro. Agora, pálpebra, você vai ficar correndo o risco de lesar o olho do paciente, porque você não tem um protetor ocular, porque ele não tá anestesiado, ele pode se mexer. Então, Pois assim, é. tipo, aí você começa a correr risco de fazer uma sutura tecnicamente não adequada. Acho que esse é o ponto de você levar para o centro cirúrgico. Eu tenho direito a outra pergunta? Ó, veja só, a gente tá chegando no limite de tempo da nossa live. Ah, tudo mas se a sua pergunta for tão boa quanto ou melhor do que a anterior, Não, é também uma Eu acho pergunta que da época que eu pode. era interno que levava muita divergência. Não sei se porque muitos plantonistas eram preguiçosos, mas Quem eram os internos da época? Só autores da época que o time era interno. o deadline Mas de isso quanto é de tempo obstáculo. você pode fazer uma sutura primária, tá ligado? Ótima pergunta. Porque assim, Tá às bom, vezes, velho. Repita, por favor. Repita. quanto tempo após o trauma você pode com tranquilidade fazer a sutura primária na emergência? Porque a gente aqui mora em Salvador e muitas vezes a capital cobre uma área muito grande. A gente não tem tantos hospitais no interior. Então, às vezes em situações graves, o paciente demorava 8 horas para chegar aqui. E aí ficava aquela confusão. Sutura, não sei o que lá, entendeu? Assim, gerava uma polêmica em relação ao tempo. Ah, não, aí é 8 Rapaz, eu não via muita confusão, não. Eu cheguei, a galera falou, não sutura não, já tem mais do que 6 horas. Pronto. Eu não via Não muita tinha confusão. polêmica. Não tinha muita polêmica, não. Tá, mas Agora a gente vai criar essa polêmica, Essa né? polêmica, legal. Essa pergunta é interessante mesmo. E tem esse limite de 6 horas é um limite bem estabelecido, assim, mas não quer dizer que você vai deixar. Você não vai fazer aquela sutura talvez hermética, mas não quer dizer que você vai deixar sem fazer nada. Entendeu? Então, o cara geralmente tende a aproximar, mas deixar uma ferida que seja drenada. Então, assim, então, porque você não quer fechar Sim. hermeticamente uma coisa contaminada. Basicamente é isso. Então, se tiver um orifício que possa ser drenado essa ferida, você pode aproximar, guiar aquela cicatrização. Tá? Isso para extremidades, corpo em geral. Face é uma exceção total essa regra. Face você sutura se for mordida de cachorro a 24 horas. Você vai suturar. eu ia te perguntar isso. Mordida de cachorro, a sutura. Era a de próxima face, pergunta, conversa. era a Face próxima não tem pergunta. conversa. Entendeu? Face é até fratura exposta, né? Você faz um trauma de face, tem uma fratura embaixo, tem uma fratura exposta. Sim. Certo? Quantas horas tem? 24 horas da fratura exposta. Você vai lavar e dar seus pontos. Certo? Então a face tem uma vascularização tão grande que muda a conduta nesse sentido. Então, se você fizer uma tomografia de face, num trauma de face, se tiver um seio maxilar velado, que é o que a gente chama de hemocinos, isso é uma fratura exposta. Você rasgou a mucosa e
expôs o osso fraturado à mucosa, à cavidade nasal contaminada. Então, tipo assim, você não deixa de suturar fácil por nada nesse mundo, só se não tiver como suturar. Porque se tem sangue, não tem infecção. Então o segredo é a vascularização. O segredo é a vascularização, né? Quem cuida de feridas, quem cuida de qualquer coisa, sabe que quando você chega, nossa vida melhora. Pronto, ó, aí eu posso puxar uma pergunta ou eu posso deixar pra outra live? Só se for da mordida de cachorro. Não. Mordida de cachorro no braço, sutura? Mas só pra guiar também. Se tiver tipo, um negócio totalmente aberto, você dá uma aproximada, mas você mantém uma ferida que tem capacidade de autodrenar sozinha. E falando em vascularização, se eu for fazer essa sutura na face, eu posso usar um anestésico com vasoconstrictor? Ave Maria, pode demais, velho. Pode demais. Isso é uma tradição bem antiga, né? Fala assim, não pode usar lidocaína com vaso na ponta do nariz. Aí sabe como a gente faz endoplastia? A gente pega uma bupropivacaína, uma lidocaína e uma adrenalina. E não dilui nada. Infiltra o nariz inteiro e opera. Tipo assim, então não tem nada a ver. Assim. Tipo, a face tem uma vascularização tão rica que queria eu que a adrenalina fizesse uma vasoconstrição melhor pra parar de sangrar. Entendeu? Assim, mas não faz. Porque, se você pensar, só pra todo mundo entender, a lidocaína com vaso, que é um anestésico com vasoconstritor pra tentar diminuir o sangramento, é uma adrenalina 1 para 200 mil. Aqui a gente está falando de uma solução 1 para 40 mil, ou seja, 5 vezes mais concentrada na ponta do nariz e não acontece nada. Então, assim, não tem esse efeito vasoconstrictor tão grande. Aí tá? você vê que o cara conhece as soluções que usa. Então, não tem esse efeito tão forte, entendeu? Assim, então, dá para usar de boa. Dá para usar de boa. Tipo, além do com vaso que tem no seu pronto-socorro, pode usar e vai melhorar a sua vida, porque ali sem vaso só vai sangrar. O anestésico tem um efeito vasodilatador, né? Então, usar o vasoconstrictor ajuda muito. Aí se tem uma coisa que sangra realmente é nariz, cara, com sangue. E couro cabeludo é impressionante. Couro cabeludo sangra muito também, velho. Couro cabeludo é o pior. Couro cabeludo fica aquelas estalactites assim aí. Tipo sutura de couro cabeludo é aquela situação de guerra, né? Tem o cabelo, tem não, as suturas que eu mais me lembro, negão, era tipo garrafada na cabeça. Quem toma uma garrafada? Não, e garrafada de garrafa quebrada. Era tipo assim, aquelas garrafas, sabe quando você vai pra briga, você vai assim, pá! Não sei não. Sabe não? Você não fazia isso não? Você não fazia isso não? Velho, não sei. Lá em Serrinha a gente fazia isso aí. O cara que assim, toma na briga era assim, ele né? não vai estar só. Cara no play, né, velho? Tá só, O cara crescido aqui em Salvador no play. Vendo não, velho? Hoje nas brigas ia assim, a galera vinha já com a garrafa toda espatifada, aquelas que botam assim, você não sabe como é que bota assim também no muro, eu sei, cimento assim, ó, e bota as garrafas assim. Não, saber eu sei, eu só não sei como é que faz, velho. Nunca fiz essa live, encerra essa live porque acho que já deu a hora já. Muito obrigado pela presença de todos. Lembrando-os. Então, beleza, galera. É isso aí que a gente queria falar sobre sutura no pronto-socorro. Pra gente resumir e arrematar vai na aqui. bio agora, vai mensagem pra casa. Pode ir na bio. Link da bio. Vai na bio. Não, obrigado. Mensagem pra casa. Controlem o ambiente. Pensem que talvez se você tiver como escolher o melhor ambiente para começar a suturar, o centro cirúrgico é melhor do que o pronto-socorro. Mas se você estiver no pronto-socorro, controle o ambiente, tente melhorar o material que você vai usar para fazer sua sutura e pense em preparar isso com muita calma, em vez de ficar só pensando, poxa, qual ponto eu vou dar ponto simples, eu vou dar ponto X. Às vezes isso faz menos diferença. Se você pensar, por exemplo, um chuleio, que é um ótimo ponto para o couro cabeludo, por exemplo, porque é hemostático, é rápido, na verdade, são vários pontos simples. A diferença é que você não amarra todos os pontos simples, você passa exatamente igual a vários pontos simples. Então, às vezes a técnica do ponto, claro que é importante, mas não é o fundamental e não é o que vai mais te dar dificuldade. Vai ser o ambiente, vai ser esse controle da situação, do paciente estressado, do material, de tirar para uma sala mais calma e aí fazer a sua sutura com qualidade, tá bom? Um abraço, galera, e até a próxima. Valeu.